cidade do Brasil que, neste momento, não tem grandes problemas de trânsito, pois a maior parte de seus 500.000 habitantes dorme. Quando amanhece, os olhares de seus moradores, tanto pedestres quanto motoristas, mostram-se preocupados. Pois todos os dias, estas ruas somam acidentes que, incluídas em estatísticas do país, alcançam o terceiro maior número de mortes registradas em todo o Brasil, ficando atrás apenas de doenças como do coração e o câncer. A maioria dos acidentes de trânsito é causada por imprudência, má conservação do veículo, pouco conhecimento do motorista sobre as normas de trânsito e, principalmente, por problemas psicológicos. Sendo assim, o motorista acaba sendo sempre a maior causa e, consequentemente, a vítima dos acidentes de trânsito. Preocupados com a violência do trânsito nas cidades, os psicólogos da AVPTran, Associação Vale Paraibana de Psicólogos do Trânsito, acredita que somente através de um trabalho de conscientização, o indivíduo assumirá sua parcela de responsabilidade na comunidade. Desde que é gerado, o homem passa a viver em sociedade e faz parte de muitos grupos. O trânsito é um grupo social, onde o indivíduo terá maiores condições de demonstrar qual foi a educação que recebeu. A maneira como conduz seu veículo mostra se ele tem ou não condições de viver em comunidade. Ao adquirir sua carteira nacional de habilitação, o motorista assume uma grande responsabilidade com sua própria vida e com a vida de outros motoristas e pedestres. Os traços de personalidade têm influência direta na forma de dirigir um carro e se relacionar no trânsito, pois o sentimento do motorista é expressado ao conduzir um veículo. Algumas características de personalidade podem ser previsíveis quanto às reações diante do trânsito, ou seja, determinados tipos de personalidade apresentam grande tendência ao acidente. O motorista depressivo apresenta-se desmotivado, desinteressado, às vezes pela própria vida, causando sérios acidentes. O ideal seria evitar dirigir em momentos de crise. O introvertido é aquele que está sempre quieto, pensando em si mesmo, mergulhado em seus problemas. Este comportamento leva à distração, podendo cometer falhas no trânsito. Seria importante uma psicoterapia, onde o motorista possa observar seus sentimentos e ideias e, assim, alterar o seu padrão social de comportamento pessoal e social. O motorista inseguro é aquele que nunca tem certeza se está andando no caminho certo. Normalmente atrapalha o trânsito, tem pouco conhecimento do veículo, sempre está em dúvida. O ideal seria que se familiarizasse mais com o seu carro e o trânsito. Impulsivo é aquele que age e depois pensa no que fez. Na verdade, não avalia a imprudência que está cometendo. Manifesta-se de maneira irresponsável. Neste caso, seria necessário um trabalho de autoobservação. Motorista sugestionável é aquele que se influencia facilmente, podendo se iludir com uma sensação de poder ao dirigir seu veículo, ultrapassando os limites das leis de trânsito. Este motorista deve procurar um recurso para atenuar sua ansiedade. O negativista, normalmente mal-humorado, tomado por desânimo e falta de interesse de agir corretamente no trânsito,
não apresenta o espírito cooperativo que é fundamental. O agressivo normalmente faz de seu carro um meio de descarregar a sua raiva. É imprudente, muitas vezes descontrolado, sujeito a graves acidentes. Este motorista precisa adaptar-se às exigências do meio através da ajuda de um profissional. O motorista distraído é aquele que não se concentra no trânsito. Liga o som bem alto e fica alienado no que ocorre em sua volta. Neste caso, o ideal seria evitar qualquer estímulo que possa desviar sua atenção. O motorista emotivo é aquele que se emociona facilmente ou é levado por euforia ou tristeza exagerada. Às vezes, sozinho, é difícil conseguir atingir um equilíbrio. Neste caso, seria necessário a ajuda de um psicólogo. O inquieto está sempre buscando algo para atingir uma completude. Sempre insatisfeito, às vezes é tomado por uma ilusão que, dirigindo, atingirá esta completude. Com isso, pode apresentar comportamentos inadequados do tipo ultrapassar sinal vermelho, não respeitar pedestres e outros. Os psicólogos, sobretudo os psicólogos de trânsito, são os profissionais indicados para auxiliar o homem motorista quando se sentir alterado ou desequilibrado. A psicologia do trânsito é o primeiro passo para a prevenção de acidentes. O psicólogo avalia o candidato à Carteira Nacional de Habilitação através do exame psicológico, onde o candidato é submetido a uma bateria de testes tais como personalidade, atenção concentrada, teste de nível mental e entrevista. Com esses resultados, avalia-se se a pessoa está de acordo com o perfil psicológico do motorista. Nossa meta é dar os passos para a educação e orientação, conscientizando o futuro motorista. Para que estas cenas se tornem mais comuns no trânsito, é fundamental que o motorista se auto-observe através dos seguintes passos. Atenção concentrada, tanto no ato de dirigir como no trânsito. Veículos, pedestres, sinalizações. Mantenha-se emocionalmente controlado. Não se deixe levar pela tristeza, depressão ou mesmo por uma euforia exagerada. Tais situações poderão comprometer o comportamento do motorista. O motorista não poderá dirigir com estresse, que é sempre decorrente de um cansaço físico ou mental. O estresse diminui a capacidade de percepção, iniciativa, atenção, coordenação motora e motivação. O motorista deve estar se sentindo suficientemente motivado a querer dirigir, pois contrariado, poderá cometer erros durante a atividade. O motorista deverá ter senso de responsabilidade ao assumir o controle do veículo. É necessário que o motorista tenha um conhecimento básico sobre seu veículo, conheça as normas de trânsito e, principalmente, seja capaz de cumpri-las. Assim, poderá perceber se o carro está em condições favoráveis de ser usado. No caso de insegurança, solicite a ajuda de outra pessoa. O motorista deve estar em boa condição física e mental, sem efeito de drogas ou álcool, ou mesmo sem qualquer dor física ou mal-estar. Caso contrário, não dirija. Chame um táxi ou vá de carona com alguém. Respeito pela própria vida e das demais pessoas que cruzarem seu caminho. O motorista deve estar consciente da sua própria limitação psicológica, como, por exemplo, sentir medo de dirigir em lugares desconhecidos, ou em estradas, ou sentir-se inseguro por dirigir à noite. A melhor alternativa é superar as próprias limitações com a ajuda de um psicólogo. Caso não seja possível, então evite-as.